Título 4 das medidas pertinentes aos pais ou responsável. Artigo 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Inciso 1. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. 2. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 3. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. 6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. 7. Advertência. 8. Perda da guarda. 9. Destituição da tutela. 10. Suspensão ou destituição do poder familiar. Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos 9 e 10 deste artigo, observar-se-á o disposto nos artigos 23 e 24. Artigo 130. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou o adolescente dependentes do agressor. Título 5 do Conselho Tutelar, capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Reconhecida idoneidade moral. 2. Idade superior a 21 anos. 3. Residir no município. Artigo 134. Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a, inciso 1, cobertura previdenciária. 2. Gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Capítulo 2. Das atribuições do Conselho. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, incisos 1 a 7. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, incisos 1 a 7.
3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a linha A, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 10. Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição Federal. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 13. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor. 14. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente.
20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Capítulo 3. Da competência. Artigo 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do artigo 147. Capítulo 4. Da escolha dos conselheiros. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Segundo, a posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Terceiro, no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Capítulo 5. Dos impedimentos. Artigo 140. São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.